compartilhar a tela. Beleza. Só aguardando o pessoal entrar. Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo? Bem, graças a Deus. Mas... deixa eu pegar aqui, tirar daqui, passar para cá. O pessoal tá entrando aqui, né? A aula lá já acabou? Já? Quando estava tendo um restinho de aula, será? Eduardo, hoje a gente vai discutir uma ideia de cálculo. Hoje e amanhã. Estava perguntando aquele dia, até lembrei. Mas o que eu vou fazer, né? Esse cálculo, como eu disse, não é bem um conteúdo de nível médio, não, sabe? O pessoal estuda cálculo em Goiânia nas escolas, porque eles têm ali um preparatório, e aí, para quando a gente vai prestar vestibulares para a USP, para essas instituições, não é que precisa do cálculo, às vezes até cai um pouquinho de limite derivada, mas se você souber, você faz com uma facilidade maior, sabe? Assim, como se fosse uma ferramenta extra. Eu comecei a estudar, eu achei muito divertido de fazer. Só que por causa das tarefas eu não consegui estudar quanto queria. Fica com a atenção dividida, vamos dizer assim, né? Fica, como se diz, tem que estudar a parte que é Não, é por interessante. causa que, tipo assim, a gente faz tanta atividade que a gente não tem tempo. Aí fica difícil. Nem tempo, nem energia. Vamos tentar aproveitar mais o tempo da aula para fazermos as atividades da matéria na aula, para quando estiver em casa, vocês terem mais tempo para estudarem o que vocês gostam de estudar. Uhum. Eu gosto de estudar sempre antes de fazer, só que não dá tempo de fazer. É tipo assim, em todas as disciplinas, sabe? Uhum. Tem algumas coisas que a gente gosta mais do que outras. Às vezes até da mesma disciplina tem conteúdo que a gente gosta mais do que outros conteúdos. Então realmente acontece. Só deixa eu abrir aqui. Então, só para vocês irem adiantando, a gente vai para o módulo A55, polinômios. Vão lá no módulo A55, polinômios, por favor. Se não me engano, o É A55 de qual livro? é o livro 9, né? Que para mim aqui é um pouquinho diferente. Mas deixa eu só confirmar. 55. Deixa eu abrir aqui que eu confirmo. Tá carregando aqui, ó. Com a aula de hoje, ela é só uma, ela é mais curtinha, então a gente vai... não, é o livro 11, né? 55 é 11. Opa, deixa eu ver. No meu caso aqui, eu coloco em sequência numérica, eu não coloco em sequência do livro, e aí quando vocês vão pegar a descrição do livro, é isso mesmo, ó. É o meio do livro 11, página 155, módulo A55, ele vem a ideia aí de polinômios, né? E aí tem o A55, e aí tem o A56, continuação ali do... Então, deixa eu ver aqui a página. A55, prof? A55. É o livro 11. 11. O meio do livro, na metade do livro 11, né? Por que o senhor pulou os outros dois livros? 155. Os outros dois livros é por causa daquela sequência, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu criei uma sequência de conteúdo para a gente não ficar indo e voltando, né? Então, é importante essa pergunta, vai lá. Eu acho que algumas pessoas não pegaram isso na aula passada, ó. A gente tem, então, a ideia de matriz, depois a gente foi para determinantes, propriedades, matrizes inversíveis e aí sistemas lineares. Depois que a gente vê sistemas lineares, que está relacionado com matriz, né, existem até alguns métodos semelhantes de resolver o sistema com a matriz, a gente foi para sistema de numeração. Está vendo que às vezes não tem uma sequência numérica do livro, mas tem uma sequência de linhas de raciocínio de conteúdo. Aí eu pedi para vocês olharem grandezas proporcionais de porcentagem, né, que é a regrinha de 3, aqueles exercícios, e a gente entra em polinômios. Por que a gente entra em polinômios? Então quer dizer que a gente tá adiantado, né? Tipo assim, que o senhor planejou pra gente entrar 2 de maio, né? Aí, ó, 19 de maio. 19. Então, na verdade, a gente está adiantado.
E aí, o que vai acontecer? No final do semestre, no bimestre, no caso, a gente terá muito tempo para fazer muitos exercícios. Né? E por isso que a gente tem esse luxo, vamos dizer assim, para hoje e amanhã, discutirmos assuntos que, na teoria, vocês não iriam ver no ensino médio, que é a parte do limite, derivada integral, a aplicação disso, para a gente entender de onde que vêm as coisas. Muitas vezes, a gente estuda na matemática, principalmente no ensino médio, aí Rafaela, só continuando, aí a gente vê polinômios, equações algébricas, fecha aqui em mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, e aí a gente encerra o segundo bimestre. Aí, lá no terceiro bimestre, vem análise combinatória, aquela parte de probabilidade estatística, e aí no quarto bimestre, a gente terá aí alguma questão relacionada a questões mais gráficas, interpretação de gráficos, aplicação, algumas aplicações, progressão aritmética, geométrica e então, assim, a parte que foi mais lenta, né, e é tanto que o conteúdo foi até reduzido no primeiro bimestre, foi matriz, que é meio pesado o conteúdo. Né? Mas o resto flui muito bem. Quer falar alguma coisa, Rafaela? Pode falar. Não, eu só ia comentar que porcentagem e grandezas, as grandezas estavam para ser passadas ainda, o senhor já passou a atividade? Isso, é porque eu passei as atividades, porque é um assunto de fundamental, e aí eu queria ver se vocês iam ter dificuldade ou não, para vocês trocarem uma ideia comigo e, se for necessário, a gente discute, né, e troca essas dúvidas e resolvemos os exercícios em sala de aula. Agora a gente vai ter um pouco mais de tempo para resolvermos os exercícios em sala de aula. Eu estou perguntando porque eu não estava na última aula, eu tive que ir ao dentista e por isso que eu estou perguntando. Entendi. Quando você pegar lá para resolver, você vai ver que é uma regrinha de 3, uma coisa assim mais simples que a gente usa aqui em polinômios, inclusive. Ô, Roberto, tem problema em entregar a tarefa sem fazer alguma? Sem fazer a atividade? Não, sem fazer, tipo assim, uma ou duas questões. Não, aí... Pode falar. Duas questões, aí eu fiquei meio assim. Por exemplo, se são 10 questões, aí você não consegue fazer uma delas, aí você vai tirar 90% daquela nota do trabalho, né? Você fez 9 e tira 9 de 10, entendeu? Mas como o trabalho só vale 3 pontos, que é o acúmulo de todas as atividades, no final das contas, essa 9 de 10, se for uma ou outra, você vai perder 1 ou 2 décimos de 3 pontos. Então, assim, a influência no final das notas, se for só de vez em quando, é muito pequena, né? Mas aí, quando eu lanço lá no Google Sala de Aula, fica lá assim, 90 de 100, 80 de 100, né? Uma análise proporcional ao número de questões que você fez. Beleza? Olha só, esse A55, como ele vem depois de um assunto, que são os números complexos, eu vou usar esse módulo para contextualizar vocês em relação ao material, que é quando a gente fala de polinômios no livro, mas vocês vão ver que o livro ele já traz a aplicação de polinômios em algumas situações de números complexos. Ele, às vezes, vai trazer algum exemplo que vocês vão dar uma estranhada, sabe? Assim, um exemplo do livro, das atividades, vai aparecer um i, alguma coisa assim, e eu não quero que vocês se preocupem com o que a gente ainda não estudou. Combinado? Tanto que as atividades de polinômios, as atividades que eu vou elaborar para vocês de limite, derivada, integral, para a gente praticar, para vocês entenderem qual que é a aplicação do cálculo, ele não é necessariamente, nem todas as questões agora, serão necessariamente essas questões do livro. Tá? Às vezes eu vou criar umas listinhas de exercícios para vocês praticarem, tá? E aí, para vocês não estranharem, porque ele traz alguns exemplos de assuntos que a gente ainda não viu, que ele vai acumulando conteúdo. Mas, quando a gente trabalha com a ideia de polinômio, qual que é a utilização do polinômio, de onde que ele vem, como que ele funciona, tá? O polinômio, gente, é quando eu tenho uma equação com variáveis desconhecidas que são dadas em função de um x. Eu não tenho o valor de x, mas eu sei que ele representa uma igualdade. Vou trazer alguns exemplos práticos para vocês da aplicação de polinômios entre hoje e amanhã, tá? Então, por exemplo, a equação polinomial de primeiro grau é aquela equação que o x aparece sozinho, sem nenhum expoente. É a função de primeiro grau. A função polinomial de segundo grau é aquela função de segundo grau que a gente estuda lá no 9º ano, que tem a parábola, que a gente faz o estudo da parábola e tudo mais.
Só que agora, a gente não tem mais esse limite de termos uma equação do primeiro ou do segundo grau. A gente pode ter uma equação do polinômio de terceiro grau, quarto grau e assim por diante. Tranquilo? Então, como se fosse uma continuação do que vocês já viram lá no nono ano. E a lógica, a aplicação disso na prática. Vou pegar um exemplo aqui para vocês, ó. E aí eu gostaria que hoje vocês acompanhassem mais o raciocínio comigo do que necessariamente se preocupassem em copiar e tudo, né? Porque aí qualquer coisa depois vocês pegam no OneNote. Qual que é esse módulo? Vou pegar aqui. A55. Então, vou criar aqui para vocês. Ó, vocês estão acessando o OneNote, gente? Sim. Devia ter tido isso na minha época, né? Eu não tive. Facilita muito. Ó, vou mostrar hoje, assim, hoje e amanhã, a gente terá uma aplicação mais prática do conteúdo de matemática, tá? Porque esse assunto ele cai muito, e principalmente em vestibulares de alto nível. Assim, se vocês estiverem interessados em mirar em grandes cursos, ou em grandes instituições, como as universidades federais, vocês precisam aprender isso aqui, mas vocês precisam aprender a traduzir o tipo de problema que ele traz para a gente. Então, eu vou elaborar até uma lista de aprimoramento para vocês fazerem, de problemas de polinômios, aplicação de polinômios, a parte do cálculo em si, e aí eu gostaria que vocês dessem uma praticada, tá? Vou criar um problema aqui e eu quero que vocês acompanhem comigo o raciocínio. Só deixa eu criar aqui a figurinha para vocês pegarem a ideia comigo. Quando eu tenho um quadrado, a área desse quadrado, qual que é a forma da área de um quadrado, gente? Lado ao quadrado. Lado ao quadrado. Beleza. Vou até colocar de branco para não ficar tão forçado. Então, vamos imaginar que aqui, pelo menos na região que eu moro, aqui em São Luís, é comum os lotes terem as seguintes dimensões. Eu tenho a dimensão de 12 metros de frente por 30 metros de comprimento. Então, o meu lote, ele passa a ter 12 metros de frente, aqui, ó, e 30 metros de comprimento. Na casa de vocês é mais ou menos assim, ou é menor ou é maior? Quem mora na fazenda, com certeza é maior, né? Olha só a aplicação do polinômio. Se isso aqui é o meu lote, e eu tenho uma casa dentro desse lote, e essa minha casa, vou colocar aqui assim, ela tem essas medidas aqui, ó. Deixa eu pensar aqui nas medidas aqui mais próximas da realidade aqui. Aqui em casa deve ser mais ou menos uns 10 por 15, 10 por 18, talvez. Então, vou colocar aqui assim, ó. 9. E aqui, de comprimento, eu vou colocar um número bem quebradinho, sim. Vou colocar um número bem inteiro de 20 metros. Vou fazer algumas perguntas bem simples para vocês. Eu gostaria que vocês se esforçassem para responder para mim. Deixa eu colocar aqui assim. 30 metros é tudo, 20 metros é essa dimensão. Vou perguntar assim, ó, qual que é a área da casa? Isso aqui é a casa, isso aqui é o lote. Qual que é a área da casa? Entre 80 metros quadrados, tudo bem? Qual que é a área do lote? 360? 360 metros quadrados. Tudo bem? Simples, não é? Sabia que isso aqui é uma aplicação de polinômio, mas que a gente faz sem perceber que a gente está fazendo? Vou mostrar algumas ideias para vocês. Alguma dúvida aqui, gente, no que eu fiz? Não, né? Muito simples, né? Uhum. É tão simples que é até suspeito, né? Parece que vocês estão com a cara de desconfiado. Estou entendendo. Estou entendendo a cara de vocês, não, né? Deixa eu aumentar o tamanho disso aqui.
Então, acompanhe o raciocínio comigo. Se eu tivesse que cortar um pedaço desse lote, se eu tivesse que construir uma outra casa, eu iria levar em consideração as medidas da casa que eu já tenho. Bem? Por exemplo, se eu tenho que o valor do lote total ele é 360 metros quadrados, o limite de espaço que eu tenho para construir a minha casa, para ter o meu quintal e tudo mais, não pode superar 360. Se eu tiro uma parte desse lote de uma dimensão desconhecida, eu passo a ter uma equação, um problema que até então eu tenho uma referência, mas eu não sei qual é o valor que eu teria. Por exemplo, se eu vou construir um objeto aqui dentro do meu, se eu vou construir um estabelecimento, um edifício dentro desse meu lote, eu tenho um espaço em que eu posso construir que não está ocupado pela casa. E quando eu não tenho as dimensões desse lote, ou da casa, eu tenho que colocar um X e um Y. Então, se eu quisesse com que a minha casa ela fosse construída dentro do lote, mas sem saber as dimensões da casa inicialmente, eu teria que estruturar a figura de uma equação. Por exemplo, se eu conheço apenas algumas informações do seguinte aspecto, de acordo com as normas de construção de um edifício, de uma casa dentro de uma cidade, eu tenho alguns limites que eu não posso superar dentro do meu lote. Eu tenho que deixar alguns espaçamentos entre o lote e a casa. Conforme o meu município, isso muda. Eu não sei exatamente quais são os municípios que vocês moram, mas existem legislações que pedem aí um distanciamento de 3 metros, 1 metro. Vamos colocar redondinho assim, ó. Eu não sei quais são as dimensões dessa minha casa, mas eu tenho aqui que ter um afastamento de 3 metros. E aí eu vou aproximar aqui os meus outros afastamentos de 1 metro cada. E aí todas as outras distâncias tem 1 metro cada uma delas. Então eu tenho 1 metro aqui, 1 metro aqui e 1 metro aqui. Vamos aproximar desse jeito. Em algumas situações é 2 metros, 3 metros. Mas vamos deixar assim para simplificar para vocês. Quando eu tenho essas especificações, eu passo até agora um limite de espaço que eu posso construir dentro daquele meu lote. Qual que é a área que fica para essa casa aqui? Ó? Qual que é a área máxima que essa casa pode ter? Quando eu tenho essa situação que está mostrando aí para vocês. Como é que fica a conta? R$260? 260. Como que você fez essa conta? Peguei 12 menos 2 e multipliquei por 30 menos 4. 12, aí você tirou um de cada lado, ficou 10. E aí dos 30 você tirou 4, ficou 26. 26 vezes 10, 260. Tudo bem? Certo? Foi isso que você fez, foi? Sim. Beleza. Agora vamos imaginar que você não conhece a legislação. Você sabe qual que é as dimensões do lote, mas você não sabe quais têm que ser os espaçamentos necessários para você construir a casa. Você não conhece essa informação, o que é muito comum, tá, gente? Muitas vezes a gente não conhece a legislação e aí a gente começa a trabalhar com a ideia da parametrização de um tipo de problema. Isso que eu estou falando aqui com vocês passa a ser um assunto que a gente estuda em várias outras aplicações. Quando a gente não conhece as dimensões ou quando a gente não tem alguma informação, a gente não recorre às letras, à álgebra em si. Então, eu passo até agora a figura do x. Se eu passo até agora a figura do x, como que fica a equação da minha casa, a equação da área da casa, já que isso aqui é a casa, ó. Eu passo a ter a seguinte ideia, acompanha comigo. Eu tenho um 30, vou colocar aqui assim, ó, área da casa. Deixa eu escrever aqui, eu acho que fica mais fácil de vocês lerem. Quando eu não tenho as informações, eu passo a ter agora a figura do x. Quando eu vou trabalhar com a ideia de área de alguma coisa, o x ele vai estar multiplicado pelo próprio x e vai gerar ali uma equação, que a gente transforma isso depois em um polinômio. Então, a
regra que você acabou de fazer agora, Eduardo, sem perceber, mas usando a informação do X, passaria a ter o seguinte: a área da minha casa seria 12 metros, menos aquele 2x, um de cada lado, que vai multiplicar pelos meus 30 metros de comprimento, que vão ser retirados dos meus... Deixa eu colocar aqui assim, ó. Deixa eu manter aquele 3 metros lá. Vai ser retirado um 3 e um x. Tudo bem? Tranquilo? Eu não conheço esse valor, mas eu tenho que desenvolver isso aqui. Vai ficar 12 menos 2x, que multiplica 27 menos x. Alguma dúvida sobre o que eu fiz? Deixa eu até colocar uma cor diferente aqui, ó. Esse 2 foi desses 2x que aparecem aqui, ó. E esse x aqui, ó, vou colocar assim. E esse x aqui, ó, foi daquele x que está de laranjado ali embaixo. Deixa eu colocar ele de azul. Tudo bem, gente? Entenderam o que eu fiz? Alguma dúvida? Tem alguém me ligando aqui, deixa eu só cancelar. E aí agora eu tenho essa equação. Como que eu desenvolvo essa equação aqui? Eu vou fazer aqui aquela ideia da distributiva, do chuveirinho, né? Vai ficar o 12 vezes o 27, depois o 12 vezes o x, o 2 vezes o 27, depois o 2 vezes o x. É assim que a gente faz? Fala para mim quanto que é 12 vezes 27. 324? 12 vezes 27. 324. Menos 12x. Depois menos 54x. Depois mais um 2x ao quadrado. Certo? Como que fica, então? Isso aqui fica 2x ao quadrado. Menos, que eu tenho 54x. Quanto que fica isso aqui? Menos 66x, né? Mais 324. Essa estrutura de equação, ela surge a partir do momento em que eu trabalho com áreas em que eu não conheço o valor de x. Então, sempre que vocês estiverem trabalhando com alguma função polinomial de segundo grau, a aplicação daquele problema, uma das aplicações daquele problema é a área. E quando eu tenho um x ao cubo, uma das aplicações daquele problema é volume. E aí, o enunciado, ele vai dar algumas informações para vocês e outras não. Vocês vão utilizar as informações que vocês já possuem, vão equacionar, vão encontrar essa equação. E ele vai te trazer alguma informação na finalização do exercício para você substituir esse x por alguma coisa, ou para você falar que isso aqui é igual a zero para descobrir os valores de x possíveis. Essa é uma das aplicações. Uma aplicação bem prática. Aí, se der assim, pode usar Bhaskara. Aí depende do tipo de pergunta, porque às vezes a alternativa, Mariana, a própria letra que você tem que marcar é o próprio 2x ao quadrado menos 66x mais 324. Às vezes você não tem que fazer nada em relação a isso, você só tinha que equacionar aquele problema. O que não são raras as vezes. Certo? Aí eu gostaria de fazer um exercício bem prático com vocês hoje. Eu gostaria que vocês pegassem uma régua, uma folha e tirassem as medidas dessas folhas para mim. Faz aí, todo mundo, por favor. Pega uma folha qualquer, pega uma régua, rasga essa folha, tira as medidas e escreve no canto, assim, ó, no meio da folha. Eu vou fazer aqui junto com vocês, tá? Um exercício prático da aplicação disso e a introdução... Qualquer folha? Qualquer folha, desde que vocês consigam tirar as medidas dela. E é até legal que as folhas tenham tamanhos diferentes mesmo, tá? Vocês vão pegar uma folha e aí vocês vão colocar no meio dela as medidas dessas folhas. Nesse caso, vocês vão colocar assim, por exemplo, não sei qual que é o tamanho aí, né? Mas coloca um pouquinho distante da borda, tá? Não coloca na borda, não. Coloca assim, ó. 20 centímetros. E aí, os 30 centímetros, deixa eu escrever aqui, porque eu vou virar ele, quer ver? Aí vocês vão virar a folha assim, ó. Vocês vão colocar lá assim, 20 e 30. Um pouquinho distante da borda, tá? Coloca muito junto com a borda, não.
que a gente vai recortar essa folha aí. Aí eu vou passar um desafiozinho para vocês. Opa. Façam isso. Fizeram aí? Vocês pegaram uma folha Tiamex ou uma folha do caderno? Uma folha do caderno. Beleza. Tiraram as medidas? Legal. Muito bom. Deixa eu ver vocês. Tiraram as medidas? Escreve as medidas. Aí, se der um valor quebrado, gente, pode aproximar, tá? Por exemplo, 21,7. Coloca 21, 22, tá? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês façam dessa folha uma caixinha sem tampa. De forma que a caixa vire, caiba o maior volume possível dentro dela. Então, imagina que vocês são uma fábrica de caixa de papelão, vocês têm essa folha de papelão, e vocês querem dobrar essa folha de forma que ela tenha uma capacidade máxima possível de espaço dentro dela. Então, eu vou Você tá transformar. falando, tipo assim, pra gente descobrir o volume? A gente vai descobrir o volume dela. Tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, enquanto vocês estão tirando as medidas aí, eu vou trazer algumas figuras para facilitar o entendimento, tá? Então, o que eu quero que vocês façam com essa folha? Eu quero que vocês façam uma caixa. Deixa eu pegar aqui. Eu quero uma caixa sem tampa. Assim, ó. Achei um exemplo. Vocês vão dobrar a folha para ela ficar desse jeito aqui. Mas eu quero que vocês dobrem de um jeito que vocês tenham o volume máximo possível. Esse é o problema. A gente vai até continuar esse problema amanhã. Mas o problema da aula de hoje é esse. A aplicação da introdução do cálculo no ensino médio de vocês. Concorda comigo que é praticamente impossível, essa folha aqui está até melhor, vocês saberem exatamente qual que tem que ser a altura para dar o volume máximo. Uhum. Sabe por que é tão difícil? Deixa eu até copiar essa imagem aqui. Essa aqui é até melhor, ó, fica bem próximo do que vocês têm que fazer. Sabe por que é tão difícil, gente? Porque quando eu dobro a folha, eu vou estar diminuindo o espaço da base dessa minha caixa. Quanto maior é a altura, menor é a área da base, e o volume é a área da base vezes a altura, não é? Às vezes você consegue uma altura grande, mas a sua base vai ficar pequena. Mas depois eu quero que vocês dobrem a caixa e fala para mim as novas medidas dessa caixa. E anotem as novas medidas. Eu quero que vocês tenham as medidas originais e as novas medidas. Só isso que eu quero que vocês façam. Intuitivamente, vocês vão dobrar essa caixa e falar assim, esse tamanho aqui eu acho que é o tamanho máximo. Sem compromisso. Só uma ideia. E eu quero que vocês tenham salvo com vocês as medidas originais e as medidas da caixa dobrada. Sem pressa, tá tranquilo. Alguma dúvida em relação ao que eu pedi para vocês fazerem? Essa aqui ficou com uma sombra ali, ficou ruim. Essa aqui ficou melhor. Vocês têm as medidas? Lembrando que quando vocês fizerem isso, né, vai diminuir a altura e o comprimento aqui, né? Essa base aqui, ó, e esse comprimento aqui vão mudar. E vocês têm que medir. Pode. O senhor quer que a gente faça essas partes também aí pra cima, por causa que tá meio difícil? Quando você vai dobrar, vai ser necessário você cortar nas pontinhas assim, ó. Eu queria que vocês percebessem essa demanda. Então tem que fazer uns cortezinhos ali na ponta, não vai? Sim, pra encaixar. Para encaixar, pode cortar. Vou fazer uns recortes. Porque senão ele não fecha.
Fizeram? Não, ainda estou fazendo. Tranquilo. A gente tem, assim, pode fazer com tempo aí. Só quero que vocês tenham isso pronto hoje. Vou deixar um espacinho aqui, ó, para mostrar que o vermelho é o total. E essa nova medida que vai sobrar é o valor que vocês vão medir de novo. Então, vocês terão uma medida maior e uma medida menor para cada um dos lados. Alguém não entendeu o que eu pedi? Pode Você quer falar, que a gente. gente calcule a nova área agora? Eu quero que vocês só falem para mim quais foram as medidas que vocês colocaram aqui nesses recortezinhos que vocês tiveram que fazer, entendeu? Qual foi o pedacinho que vocês cortaram aqui, ó. Preferência, os recortes precisam ficar iguais, porque senão vocês não vão conseguir fechar, né? Vai ficar parecendo um Frankenstein. Então, à medida que você decidir cortar de um lado, você tem que cortar igual do outro, porque senão ele não fecha. Aí depois que vocês cortarem e dobrarem, me mostrem na tela. Deixa eu ver quem fez. Vou até anotar os nomes de quem está fazendo. Deixa eu ver aí quem fez. Vai valer a atividade da aula de hoje. Roberto, eu não tô em casa, não tem régua. Que pena. Vai ficar sem nota, mas acontece de vez em quando. Eu vou ficar sem nota. Não, não tem problema se ficar sem régua, não. Mas Eu também vou ficar sem nota. Credo, aí todo mundo tá fora de casa. Eu só quero que vocês peguem um papel. Se possível, cortem esse papel. Se não for possível, só crie as marcações. E coloca assim, ó, se você não conseguir fazer o corte, se você não conseguir dobrar, eu quero que você pegue a folha e fala assim, eu vou cortar aqui. Desenhe um quadradinho no canto das folhas, assim. Ó. Vou cortar aqui, vou cortar aqui, vou cortar aqui. Só isso. Porque eu quero que vocês definam Precisa intuitivamente. de colar as pontas ou não? Se colar, fica ideal, porque ele fecha a caixa. Se você não colar Porque ele, eu sou uma ótima artista que Deus me livre. Fico até com medo de ver as consequências de um negócio desse tão simples, né? Se vocês não conseguirem colar, se vocês não conseguirem cortar, se vocês não conseguirem medir, não tem problema. Só quero que vocês peguem a folha e pensem assim, bom, se eu tivesse que fazer dessa folha uma caixa, eu cortaria nesses lugares aqui. Aí é pra gente medir só os quadradinhos que foram retirados. Só os quadradinhos que foram retirados. Porque o retângulo maior da folha original você já tirou a medida, então eu só preciso agora dessas novas medidas, os quadradinhos retirados. Enquanto vocês fazem, vamos fazer um controle de frequência rapidinho aqui. Alisson. Presente. Valeu, Amanda. Ana Lívia Gonçalves. Presente. Amanda, obrigado. Coloquei aqui, Amanda. Presente. Ana Luísa Mota. Presente. Ana Clara Carvalho. Presente. Ana Lívia Silva. Presente. Beatriz. Presente. Bruna Luísa. Presente. Sandara. Presente. Eduardo. Presente. Felipe Santos. Presente. Beleza. Giovana. Presente. Guilherme Antônio. Presente. João Alexandre. Presente. Beleza. Leonardo. Maria Clara. Presente. Beleza. Maria Luísa. Presente. Mariana do Vale. Presente. Nayane. Nayane não. Paulo Vitor. Rafaela. Presente.
Samara. Samara, Urian. Presente. Beleza. Samara, não? Presente. Ah, beleza. Presente. Corrigi aqui. É porque não tinha chegado para mim o seu áudio. Tranquilo? Fizeram? Roberto, assim, eu fiz, mas não legal. ficou bem uma caixa, não. Aí, que legal. Muito bom. Pronto. Eu também A minha fiz, assim, desmontou ó. tudinho, viu, Roberto? O problema não é a matemática, é a arte, né? A arte é o problema. A gente tem que pegar uma aula de reforço de artes. Tipo assim, né? Ficou Legal. dando a ideia. Legal. Não, tá ótimo. Eu não Mas a minha ficou um quadrado, não ficou um retângulo. Beleza, mas talvez seja a caixa mais... Esse povo é muito rápido, eu nem terminei ainda. Nem terminou de cortar ainda, o povo já fez. Eu, com artes, eu era um elástico. Certo? Fez aí, eu tô vendo aqui, ó, a Rafaela mostrando, o Antônio já mostrou. Beleza? Vocês conseguiram tirar as medidas? Se vocês não conseguem tirar as medidas hoje, não tem problema. Eu preciso que vocês tenham essas medidas para amanhã. Certo? Então, qual que é? A gente passa agora a ter um nível de complexidade de problemas que não é só fazer conta. Chega em um momento em que os recursos da matemática básica não são suficientes para a gente resolver alguns tipos de problemas. Mesmo esse problema sendo aparentemente tão simples, é só pegar a caixa e dobrar, a folha e dobrar e transformar em caixa, eu não consigo, com a matemática básica, prever qual é a medida que eu vou cortar para eu ter o maior volume possível. Isso é muito interessante. Certo? Tranquilo? Vou aguardar vocês tirarem um tempinho aí para fecharem a caixa. Alguma dúvida sobre o que é que tem que ser feito? Não, né? Então, agora, só acompanha aqui comigo, por favor. Ó. Eu vou pegar essas medidas que eu coloquei aqui na minha folha. O senhor está compartilhando? Ah, não estou compartilhando não, né? Eu tinha tirado para fazer a chamada. Deixa eu compartilhar. Eu só vou fazer mais uma coisa na aula de hoje aqui com vocês, para a gente continuar amanhã. Eu vou pegar as medidas da minha folha, reta, da folha original que eu tinha, e eu vou jogar aqui nessa caixa que está do lado, como se eu tivesse pegado essa folha vermelha e transformado nessa caixa, igual vocês fizeram. Certo? Quando eu dobro a caixa, vocês concordam comigo que aquele X, que aquele recorte que eu fiz, ele passa a ser a altura da caixa? Sim. Não é? E essa medida aqui, ó, que era 30 inicialmente, agora vocês concordam comigo que ela é um 30 menos um 2x? Que ali do lado ficou 30 menos 2x, igual a gente fez no problema anterior? Então, aqui do lado eu passo a ter a medida de 30 menos 2x, e aqui desse lado de cá eu passo a ter a medida de 20 menos 2x. Alguma dúvida em relação a isso? Eu fiz isso, professor, que deu uma equação muito grande. Uma equação muito doida. Eu vou até colocar assim, ó, que vai fazer um pouco mais de sentido para vocês. Ó. 20 menos 2x é esse 20 menos 2x. X é a altura. Eu vou até colocar ele lá na outra ponta, porque fica melhor para a altura. E 30 menos 2x é a nova medida daquela lateral. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? O 20 menos 2x é a largura? O 20 menos 2x é a largura, o 30 menos 2x é o comprimento e o x é a altura. Se eu tenho que calcular o volume dessa caixa, como que fica a fórmula? É a última coisa que eu vou fazer hoje. Como que fica a fórmula? Eu vou pegar o 20 menos o 2x, vou multiplicar por 30 menos 2x e vou multiplicar pela altura x. Não é assim? Base vezes largura vezes altura. Tudo bem? Última coisa que eu vou fazer com vocês é isso aqui. Eu só quero que vocês falem para mim como que fica a fórmula dela. Quando eu faço o chuveirinho aqui e multiplico, vamos lá, acompanha aqui comigo, ó. Só para finalizar, só para organizar isso aqui. 20 vezes 30, 600. Que vai multiplicar pelo x, então vai ficar 600x. Olha o que eu fiz aqui, ó. 20 vezes 30 vezes x. Encontrei 600x. Aí agora eu vou fazer 20, o mesmo 20, só que agora eu vou multiplicar por menos 2x e depois eu vou multiplicar por x. Eu quero que vocês façam isso com os números de vocês. Entenderam o que eu fiz?
façam aí com o número de vocês e a gente vai continuar isso na aula que vem. Eu só vou organizar aqui com os meus números. Mas eu quero que vocês criem essa estrutura com a aula de vocês. Roberto, eu mandei uma mensagem para você lá no WhatsApp. Tá bom, eu vou olhar. Beatriz? Precisa de te mandar ou é só pra gente discutir? Só preciso que vocês tenham para a aula de amanhã. Não precisa me mandar hoje. Porque aí amanhã eu vou criar uma atividadezinha para vocês me enviarem a foto desse material que vocês fizeram, né? Para até a semana que vem, entendeu? Vocês têm uma semana de prazo, né? Às vezes vocês não estão em casa e tudo. Mas aí eu preciso que vocês tenham isso, porque aí depois eu crio a atividade para vocês me enviarem, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Tô vendo Dá uma aqui. equação de segundo grau, né, prof? Como é que é, Eduardo? Dá uma equação de segundo grau, né? De terceiro grau, né? Terceiro grau, né? Terceiro grau. Muito bom, Beatriz. Vi aqui. Obrigado. É porque ficou muito ruim, eu não quis mostrar pra turma. Não quis passar vergonha conjunta, Sim. não? Não. Vai deixar passar vergonha individualmente? Eu não sou boa em artes, não. É 2. Tranquilo. É só para eu ver se vocês entenderam o que tem que ser feito. Alguma dúvida? Mais alguma dúvidazinha antes da gente encerrar? Então eu quero que vocês organizem aí a equação, né? No meu caso eu vou fazer aqui para a gente finalizar a aula. Ó. No meu caso aqui fica 40x ao quadrado. Depois eu tenho. Eu vou até continuar de branco. Eu tenho menos 2x vezes 30 menos 60x. Eu te mandei o resultado, não sei se está certo. Não mandou lá já? E aí depois eu tenho um 4x ao cubo. Aí aqui no meu caso, aí você coloca assim, ó, Eduardo, na ordem do maior expoente para o menor. Todo mundo aí, tá? O meu ficou assim por causa das medidas, por causa das minhas medidas. Tirar esse ciclo. Eu fiz antes sem colocar o 30 e o 20, aí depois eu coloquei. Você fez antes sem calcular? Deixa eu ver aqui, né? Você mandou no WhatsApp aqui? Ah, tá, entendi. Tranquilo. Mas parece que, pelo que eu vi no seu, Eduardo, parece que fosse Z menos alguma coisa, tem que tomar só cuidado com os sinais. Mas está coerente. Perfeito. As suas medidas parece que ficaram iguais às minhas, né? É mais ou menos o tamanho padrão de uma folha Chamex, não é? Alguém ia falar alguma coisa? Repete, por favor. Gente, aí eu quero que vocês me alcancem aqui até amanhã. Vou dispensar vocês para vocês não atrasarem para a próxima aula, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar. Pode falar. E se minha conta der errada, tem algum A problema? gente pode mandar para o senhor ver se está certo? Pode mandar para mim, para eu olhar. Aí precisa de ser hoje? Não, pode ser amanhã, durante a aula. Beleza? Só quero que vocês tenham isso aqui prontos. Fechou? Se o seu tiver errado, tá respondendo a sua pergunta, ó. Se eu tiver errado, vai dar algum problema no sentido da sua conta não fechar lá no final, mas só tenta tomar cuidado e tira a dúvida comigo sobre qual é a parte que você acha que está errado, entendeu? Qual que é a parte que você acha que está errado? Não, é só se der. Se der errado, né? Não, ele tem que ficar parecido com isso aqui, ó. Um número pequeno acompanhando. A minha vai ficar parecida com a sua, porque eu também fiz na folha Chamex. Aí, então, as medidas são iguais. Beleza. Mas aí não tem graça, ué, que a minha conta vai ficar... Tem graça. Vai. Mas porque, então, em vez de ser 20, a folha Chamex, se não me engano, ela é 22 aqui e 29 aqui, alguma coisa assim, não é? 21, 29. O senhor quer que a gente calcule só o coloca, valor? 21, 30, gente. Faz a sua como 21 e 29, vai ficar um pouquinho diferente da minha. Aí vai ficar próximo disso aqui, mas vai ficar diferente. É bom que você faz do seu jeito. Ok. Beleza. Aí é pra gente chegar só até o volume, né? Só até o volume. Eu quero que vocês cheguem até aqui. Beleza? Eu fiz, foi o resultado já. Ó, muito bem. Não, é porque deu para fazer, eu não fiz assim, tem algum problema? Ah, porque você já conhece o X que você tirou, perfeito. O que a gente não sabe é se esse valor é o maior possível. É isso que a gente vai tentar. Então depois a gente Eu já pode medi substituir, antes. né? Depois vocês podem fazer. Bom, depois vocês podem fazer se quiserem.
Mas a minha dúvida é, vocês vão encontrar um volume. Será que esse é o maior volume possível que poderia ser? Essa é o X da questão. Tá? Mas aí amanhã a gente continua. Beleza? Então até amanhã, gente. Tchau, com Deus. Tchau, com Deus também.